ofício primeiro dos projetos. Esse aí, deixei lá. Boa noite. Verificando a existência de quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da pátria, declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Nós temos de imediato a ata número 15, se algum vereador deseja se manifestar. Coloco então a ata em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovada a ata número 15 por unanimidade de votos. Peço para a secretária que faça a leitura do projeto número 48 de 2025. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de inspecionar o interesse público e da outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente 2 guardas de segurança e vigilância escolar. O tempo a que se refere o caput deste artigo é de 2 anos, sendo possível a prorrogação mediante firmatura de termo aditivo por até igual período. Os deveres, requisitos, condições de trabalho, atribuições e remuneração estão especificados no anexo 1º da presente lei. A contratação será efetuada através de prova com as especificações constantes em edital, devendo esse conter no mínimo as seguintes itens: divulgação uma vez na Rádio Gaurama e na Rádio Comunitária de Viadutos, publicação do edital no mural de publicações do município e no site oficial do município, previsão de no mínimo 3 dias úteis para inscrições, prazos de recursos de no mínimo 1 dia útil para todas as deliberações da comissão, fixação da data da realização da prova com a divulgação do resultado no seu encerramento, previsão de todas as atividades a serem desenvolvidas com a especificação do período ou data. No ato da inscrição será exigido comprovante da habilitação prevista para assumir o cargo. A contratação será rescindida a seu término ou a qualquer momento se ocorrer a desnecessidade do cargo. O contrato de que trata o artigo 1º será de natureza administrativa, tendo os direitos previstos no artigo 236 da Lei Complementar número 001/91 e alterações. Exposição de motivos. As atividades a serem desenvolvidas têm o objetivo de dar segurança ao corpo docente e, em especial, ao corpo discente das escolas municipais e se constituem em monitoramento das mesmas. Monitorar as entradas e saídas de pessoas nas escolas municipais, acompanhar o comportamento dos alunos e, se necessário, comunicar qualquer comportamento suspeito aos responsáveis. Prevenir e controlar situações de conflito, auxiliar em situações de emergência, zelar pelo patrimônio da escola, manter a ordem e a disciplina na escola, prestar informações e orientações aos alunos, professores e pais, trabalhar em conjunto com a direção e a equipe pedagógica da escola. Justificamos o projeto para as contratações
para atender a aspiração da comunidade escolar, diante dos acontecimentos em escola municipal do município de Estação, em que uma criança perdeu a vida, 2 ficaram feridas juntamente com uma professora. O lastimável acontecimento gerou uma consternação na comunidade regional, em especial nas escolas municipais, e que continua a gerar medo e insegurança a toda a comunidade escolar. E uma grande apreensão aos pais quando seus filhos se encontram na escola. O objetivo do projeto, além de dar a efetiva segurança à comunidade escolar, é um elemento tranquilizador no sentido de que as crianças tenham segurança importante nos 2 turnos escolares. Informamos também que foi realizada a reunião no plenário da Câmara Municipal de Vereadores na data de 14 de julho de 2025, com representantes do Executivo e Legislativo Municipal, direções das escolas municipais e estadual, Polícia Civil, Brigada Militar, Secretaria Municipal de Educação, CPMs, bombeiros voluntários e lideranças da comunidade que expuseram, dentre outras sugestões, a realização do monitoramento de acesso às escolas e a vigilância nas escolas da rede municipal de ensino. O projeto está em apreciação. Se algum vereador deseja se manifestar, com a palavra o vereador Osley. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e população que nos assiste. Claro que esse é um tema que tem uma certa urgência. O município vizinho aqui, Gaurama, na mesma semana, quando aconteceram os fatos em Sertão, na mesma semana eles fizeram uma contratação de uma empresa de segurança privada, essas mesmas que fazem a segurança em bancos, em instituições financeiras e tudo mais. No entanto, aqui foi levado à discussão, aqui, pelo que eu vi aqui na Câmara de Vereadores. Quero dizer que não fui convidado para essa discussão. Eu não sei se os meus 2 colegas de oposição foram. Então, quando se fala... Vereador, só foi convidado o presidente para representar a Câmara. Então, assim, o presidente é o presidente da Câmara, ele é quem comanda a Câmara, mas para se ouvir a opinião de todos os vereadores, ou pelo menos o lado situação e oposição, seria muito interessante que nas próximas vezes se convide também a oposição. Talvez a oposição também tenha algumas ideias que possam contribuir para melhorar isso tudo. Foi só o presidente... Nós nem ficamos sabendo, só fiquei sabendo depois. Concordo que tem que fazer a contratação de alguém que faça a segurança nas escolas. O projeto já direciona para algumas pessoas. O pessoal aí na cidade já estão comentando quem são os 2 que serão contratados. Eu, particularmente, se forem realmente essas 2 pessoas, eu acho que seria muito interessante, porque eles vêm de uma vida militar, eles têm um conhecimento aí fora, apesar de terem ajudado na campanha, mas eles têm um conhecimento e confio nessas pessoas. Independente de terem essa ligação que realmente tem com a administração e com o município, quem melhor do que um brigadiano aposentado para fazer a segurança nas nossas escolas? Então, nesse sentido, eu concordo. Mas temos um problema mais sério que esse. Daqui um pouco nós vamos votar a alteração da idade mínima para a aposentadoria dos nossos servidores. Toda vez que se contrata através de contratos emergenciais, temporários, e não se faz concurso, e não se coloca novos funcionários que vão ter uma expectativa de contribuir 20, 30 anos para o município ou para o fundão se enfraquece. Se toda vez que for aprovado aqui para pôr alguém trabalhar na prefeitura através do regime, que entra pelo regime geral e não pelo regime próprio, se tivesse feito concurso, onde teriam entrado funcionários com 18, 20, 22, 25 anos, com a previsão de trabalhar 20, 30 anos, não precisariam estar alterando hoje a idade mínima para aposentadoria. O fundão estaria mais saudável. Quanto mais funcionários contribuindo e com uma expectativa de contribuir por muito mais anos, melhor seria para o fundão. Mas isso não está acontecendo, isso não aconteceu nos últimos anos.
sempre se contrata emergencialmente, temporariamente, e toda vez que se faz o cálculo atuarial, que tem que ser feito todo ano, que tem que se fazer o cálculo para ver o saldo que se tem hoje, consegue pagar a aposentadoria dos funcionários que estão na ativa, se não contratarem pessoas novas, se não fizerem concurso público e colocarem funcionários novos para contribuir para o fundão, e não dessa forma, através de 2 anos, 4 anos, que vão contribuir com o INSS e não com o fundão vai à breca. E daí quem vai pagar o pato? Os funcionários que estão na ativa. Esses que vão ter que trabalhar mais anos, porque não colocam mais pessoas jovens para trabalhar, através de concurso público, onde eles são efetivados e participam do regime próprio, e não do regime geral. Vou votar a favor, defendo que se tenha realmente segurança nas escolas, que não se coloque o nosso vereador com Bodoc, que nem foi sugeriu no mandato passado, né? Acho que é muito mais seguro que nós colocamos alguém que tenha realmente experiência, né? E a gente concorda com isso, mas da forma que está sendo feita, pensem e façam um concurso e coloquem pessoas com expectativa de contribuir por vários e vários anos para o nosso fundão. Obrigado. Mais algum vereador? Peço para o meu vice... Com a palavra, a vereadora Irene. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste através do Face e aqui presente também, obrigado pelo pessoal que veio nos assistir hoje. O que eu quero falar aqui? Eu quero dar os parabéns à administração pela atitude tomada. Na realidade, deviam ter contratado emergencialmente assim, mas como há tanta denúncia no nosso município, eles fizeram pelo certo, fazer uma seletiva. E não tem nome de ninguém. Pelo que eu sei, vai ter uma seletiva e, claro, que vai entrar quem tem a capacidade e tem o que precisa. Porque a empresa de segurança, eu também até comentei, como o Gueto falou, só que vem pessoal de fora, não conhece quem é, às vezes até vem aí, nem está aí com nossas crianças. Eu acho que a melhor coisa que tem que ser, vai ser sim, se for pessoal nosso aqui da cidade, que conhece os nossos filhos, os nossos netos, gente. Vem ali, eu concordo, na Sicredi, no Banrisul, tem gente boa. Mas às vezes tem alguém que faz, e se inscreve lá, e porque fez um cursinho de atirada, isso e aquilo, consegue ter segurança. E se for um policial aposentado, a gente sabe que eles têm um ídolo muito bom do decorrer de tudo que eles fizeram na vida. Obrigada. Mais algum vereador? Peço para o meu vice que assuma os trabalhos para mim poder me manifestar. Assuma os trabalhos da casa e passa a palavra ao vereador Beto Piccoli. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos assistem presencialmente e através do nosso Facebook. Realmente, vereador Oslen, eu estive presente na sessão e eu até fui voto vencido, que eu fui o único que defendi a ter segurança armada lá dentro da escola. E os outros todos foram contra. Depois me convenceram e eu entendi. Eu acho que se o senhor acha que eu não consigo representar bem a Câmara, quem sabe no próximo ano o senhor pleiteia para ser presidente, quem sabe daí o senhor consegue representar melhor a Câmara de Vereadores. Gostaria de dizer que no ato teve presente a Brigada Militar, uma pessoa da Brigada Militar, uma pessoa da Polícia Civil, só o prefeito, a diretora do Colégio Estadual,
que foi convidada, embora nós não conseguimos aportar recursos, o município não consegue, porque isso é obrigação do Estado, ela ficou muito contente em ser convidada, colocou para nós o que eles estão fazendo já, a escola estadual já está com um projeto de... Eles estão com cercamentos, eles têm um lugar que a pessoa entra e ali a pessoa não passa no segundo portão. Teve também presente o Nori, que é do Corpo de Bombeiros, o presidente do CPM das duas escolas, o diretor da escola municipal e a diretora da creche. Nessa conversa foi definido que a gente iria primeiro aguardar um pouco, ver o que... Porque o prefeito podia sair na frente e já contratar, como fez o cara de Gaurama, foi lá e contratou. Mas ele quis ouvir a população, ele quis ouvir os representantes da comunidade para saber qual é o passo que ele ia tomar depois. Gostaria de dizer que o prefeito esteve hoje numa reunião da AMAL, onde ficou definido, que todos os prefeitos concordaram, que vão levar ao governo do Estado para pleitear uma ajuda financeira ou alguma coisa do Estado, para poder fazer essa segurança. E gostaria de dizer o que a vereadora aqui falou, queria reforçar. Ninguém sabe quem vai ser contratado. Vai ser feito um processo seletivo. Pode ser que seja quem o senhor teve a informação. Que bom que seja pessoas assim. E eu até no dia que nós discutimos aqui, eu falei quem sabe até uma bobagem, que tinha que ser um policial armado, um policial da reserva. Me colocaram, me fizeram entender que os alunos vão se sentir ameaçados, ou sei lá, não vão se sentir bem com uma pessoa armada. Porém, vereador Virgílio, nós aqui estamos brigando há 4 anos para que aconteça isso. Aconteceu lá há 2 anos, lá, agora veio aqui mais perto, é estação, vereador, não é sertão, é estação. E quem sabe daqui uns dias não chegue mais perto. Então vamos garantir. Eu acho que esse projeto é muito importante, tem que parabenizar. A vereadora Irene já pediu aqui, ela fez um requerimento nessa casa no mandato passado para que se contratasse. Então eu acho que o prefeito tem que fazer essa contratação. Se futuramente achar que tem que fazer um concurso para isso, você faz. Agora isso é emergência, gente. Isso é para amanhã, não é para ontem. Tá bom? Obrigado. Peço ao presidente desta casa que assume os controles do trabalho. Reassumo os trabalhos da casa e deixo a palavra à disposição se mais algum vereador deseja se manifestar. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos.
Vamos à leitura do projeto número 49. Altera a redação e acrescenta dispositivos ao artigo 8º da Lei Municipal número 3.674/2025 e revoga a Lei Municipal número 3.661/2025 e dá outras providências. A Lei Municipal número 3.674/2025 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 8º. Será realizado sorteio único junto à programação natalina do município, em horário e local a ser definido por decreto, inclusive com a possibilidade de realização via internet. As cautelas distribuídas concorrerão à seguinte premiação. Primeiro prêmio, R$10.000. Segundo prêmio, R$5.000. Terceiro prêmio, R$3.000. Quarto ao 15º prêmio, R$1.000 cada prêmio. Parágrafo 1º. Os contemplados nos sorteios receberão os prêmios em vales compras no valor de R$200 cada, até completar o valor do prêmio. Parágrafo 2º. Os vales compras deverão ser utilizados para compras no comércio, indústria e prestadores de serviços, inscrito e com atividade no município. Parágrafo 3º. O município fará o pagamento diretamente ao comércio, indústria e prestadores de serviços do dia 20 ao dia 30 de cada mês, dos vales compras. Parágrafo 4º. Os contemplados deverão fazer uso dos vales compras no prazo máximo de 6 meses a partir da data de entrega dos mesmos. Parágrafo 5º. A empresa que receber os vales compras deverão entregá-los na prefeitura para receber os respectivos valores. Ao cumprimentar Vossas Excelências, encaminho o presente projeto de lei que visa acrescentar dispositivos à Lei Municipal número 3.674/2025, que institui campanha para o aumento de arrecadação do município de Viadutos para o ano de 2025. Valorização dos setores da economia municipal, autoriza e institui premiação e dá outras providências. Propomos, através do presente projeto de lei, a ampliação da premiação, prevista no artigo 8º do Diploma Legal, com a inclusão de prêmios no valor de R$1.000 do 4º ao 15º prêmio. Os contemplados no sorteio da programação receberão os prêmios em vales compra no valor de R$200 cada vale, para serem utilizados em compras no comércio, indústria e prestadores de serviços que possuem inscrição e atividade no município. A proposição visa fortalecer a atividade econômica do município através da destinação da premiação para utilização no comércio e indústria do município. Ademais, representantes da Associação Comercial e Industrial de Viadutos, em agenda com o prefeito, solicitaram que a premiação fosse realizada desta forma. Propomos também a revogação integral da Lei Municipal número 3.661/2025, aprovada por essa Casa Legislativa e que autoriza o repasse de valores ao residencial Aconchego e Amizade. Coloco o projeto em discussão, se algum vereador deseja se manifestar. Com a palavra o vereador Virgílio. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste nesta noite, muito bem importante a maneira que a administração mudou essas premiações, porque outros anos era uma moto, era televisão e outras coisas, aonde às vezes muitas pessoas já tinham isso em casa, né? Então agora no valor do dinheiro fica melhor e mais importante que eles vão gastar esse dinheiro dentro do município. Então elas vão receber esses vales e vão gastar dentro, o dinheiro vai circular no nosso município de volta para gerar os comércios, movimentar. Só eu peço assim que daqui a pouco, ano que vem, em vez de ser uma premiação de R$10.000, que eles dividem e passam mais prêmios de 1.000, que daí mais pessoas serão contempladas. Mas senão assim está bem pensado a fazer dessa maneira onde é distribuído em dinheiro. Obrigado. Mais algum vereador? Coloco o projeto em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovado o projeto por unanimidade de votos.
O projeto em seguida, ele tem votação em 2 turnos, então a gente vai fazer hoje o primeiro turno, na próxima sessão, segundo turno. Vamos à leitura então da proposta, não é proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de Viadutos, número 22, de 15 de julho de 2025. Altera os artigos 30, 54, 56, 83 e 84. Insere o artigo 84A e revoga os artigos 87 e 160 na Lei Orgânica Municipal de Viadutos. A Lei Orgânica Municipal de Viadutos passa a vigorar com as seguintes alterações. Outorgar a concessão de serviços públicos, a lei que dispuser sobre as regras de aposentadoria do servidor titular de cargo efetivo e pensão por morte do segurado. Artigo 54. São projetos de lei complementar: o Código de Obras, o Código de Posturas, o Código Tributário, a Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município, o Estatuto do Magistério e do Servidor Público Municipal, a lei que dispuser sobre as regras de aposentadoria do servidor titular de cargo efetivo e pensão por morte do segundo, as demais leis que codifiquem ou sistematizem normas ou princípios relacionados com determinada matéria e genericamente estabelecidos nesta lei orgânica, com aprovação de votos da maioria absoluta dos membros do Legislativo. Artigo 56. Criem ou suprimam órgãos de serviços do Executivo, dispuser sobre as regras de aposentadoria do servidor titular de cargo efetivo e pensão por morte do segurado. Artigo 83. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º e 9º-A do artigo 201 da Constituição Federal, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Artigo 84. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do município, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime próprio da Previdência Social serão aposentados por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível à readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade, voluntariamente aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. Parágrafo 2º. Lei Complementar Municipal estabelecerá os demais requisitos para a concessão dos benefícios de que tratam os incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º, bem como a forma de cálculo e de reajustamento relativamente a cada um deles, observado o disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 3º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos, em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme fixado em lei complementar municipal. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 5º. Poderão ser estabelecidos em lei complementar municipal idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos servidores com deficiências previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 6º. Poderão ser estabelecidos em lei complementar municipal idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição e agentes químicos,
físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 7º. Lei complementar municipal estabelecerá os termos para a concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência social, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal, quando se trata da única fonte de renda formal auferida pelo dependente. Artigo 84-A. Poderão ser estabelecidas em lei complementar municipal aos servidores titulares de cargos efetivos do município na data de sua entrada em vigor, assim como aos seus dependentes, regras de transição especificadas para a concessão de benefícios pelo regime próprio de previdência social dos servidores municipais titulares de cargos efetivos, com requisitos, formas de cálculo e de reajustamentos distintos por previstos no artigo 84 desta lei orgânica. Artigo 2º. Até a entrada em vigor das leis complementares de que trata o artigo, os artigos 84 e 84-A da Lei Orgânica Municipal aplicam-se às aposentadorias dos servidores efetivos e às pensões por morte de seus dependentes, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Exposição de motivos. Em 12 de novembro de 2019, foi promulgada a Emenda Constitucional número 103, publicada no Diário Oficial da União, no dia seguinte, 13 de novembro, denominada de Reforma da Previdência. O texto alterou de modo significativo a Constituição Federal no que tange ao sistema de Previdência Social Nacional, tanto em relação aos regimes próprios de Previdência Social, RPPS, ao qual estão vinculados os servidores públicos, como em relação ao regime geral de previdência social, que abarca os trabalhadores da iniciativa privada e faz com que um viés muito claro, qual seja implementar ferramentas capazes de colaborar com o equilíbrio financeiro e atuarial desses regimes, o qual vem sendo altamente impactado, sobretudo pelo constante aumento da expectativa de vida e, consequentemente, de sobrevida dos segurados, que reflete diretamente no tempo de manutenção dos benefícios e, consequentemente, no custo dos sistemas. O município de Viadutos não está imune a esta realidade, tanto que vem enfrentando um custo alto para a manutenção do RPPS, com representação considerável no orçamento municipal, circunstância com real potencial de vir a dificultar, em um curto espaço de tempo, os investimentos públicos necessários para a prestação de serviços de qualidade à comunidade. E o Poder Executivo, como principal responsável por conduzir o processo de organização da política previdenciária local, ciente de que a viabilidade financeira e atuarial do RPPS se constitui em verdade, mais do que em princípio constitucional explícito, previsto no artigo 40, caput da Constituição Federal. Em verdadeira política pública de Estado, vem a esta Casa Legislativa apresentar a presente proposta de emenda à Lei Orgânica, com o objetivo de dar início ao processo necessário para a reformulação das regras de aposentadorias ilegíveis pelos servidores municipais, titulares de cargo efetivo e de pensão por morte de seus dependentes, considerando como premissa a doação para os ingressantes no serviço público municipal até a entrada em vigor da lei complementar, que vier a dispor sobre o plano de benefícios, regras assemelhadas às regras de aposentadorias, hoje garantidas aos atuais servidores, o que traz, inclusive, uma maior proteção do atual grupo em relação à eventual aprovação da proposta de emendas constitucional número 66/2023, conforme texto aprovado pelo Senado Federal, ou mesmo da proposta de emenda constitucional número 38/2023, que tramita no Congresso Nacional.
A conclusão do referido processo, que se inicia por exigência constitucional com a emenda à lei orgânica, conforme se está a propor, se concluirá com a submissão a essa egrégia Câmara de Vereadores da legislação complementar e ordinária pertinente. As alterações propostas têm os seguintes objetivos: inserir dispositivo no artigo 30, que trata do rol de proposições que dependem da maioria absoluta de votos, tratando da lei que dispõe sobre a aposentadoria dos servidores. Inserir no rol de matérias objeto e leis complementares de que trata o artigo 54, a que dispuser sobre regras de aposentadorias em consonância ao disposto no artigo 40, parágrafo 1º, 3º. Inserir dispositivo no artigo 56 para prever, em consonância ao texto do artigo 61 da Constituição Federal, dentre o rol de matérias de competência exclusiva do prefeito, a lei que dispuser sobre a aposentadoria dos servidores. Dar nova redação ao artigo 83, em consonância ao disposto no parágrafo 9º do artigo 4º. Dar nova redação ao artigo 84 para dispor sobre aposentadorias a serem suportadas pelo RPPS, conforme o disposto no artigo 40, com a redação dada número 103 de 2019, considerando que, a partir de então, compete aos entes federativos legislar sobre as regras de aposentadorias voluntárias dos servidores filiados a regime próprio de previdência social. Inserir o artigo 84-A para prever a possibilidade de estabelecimento de regras de transição especificadas para os servidores que já ocupam cargos efetivos no município. Ainda propomos a revogação dos artigos 87 e 160, que prevêem a concessão da pensão por morte no valor correspondente à última remuneração, inclusive para servidores não vinculados ao RPPS. A pensão por morte, quando o benefício concedido por RPPS não possui garantia constitucional de que terá valor correspondente aos vencimentos ou proventos do servidor ou aposentado falecido desde a emenda constitucional número 41 de 2023. Para finalizar essa breve exposição, e bem a propósito do tema aqui tratado, vale transcrever trecho do voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, no recurso extraordinário número 10.14.286. O equilíbrio atuarial da Previdência e a necessidade do seu custeio são imprescindíveis para a sua subsistência, de modo a assegurar benefícios dignos às gerações futuras. O equilíbrio das contas públicas depende da atuação conjunta dos três poderes da República. O Executivo deve organizar a política previdenciária, imprimir maior eficiência à gestão da Previdência Social e, eventualmente, propor alterações legislativas necessárias para reorganizar as finanças públicas, em face de projeções etárias. Por sua vez, o Poder Legislativo, a tarefa de discutir com maturidade as propostas legislativas e os projetos relativos à Previdência Social. Quanto ao Poder Judiciário, cabe a função de garantir os direitos constitucionalmente assegurados referentes à seguraridade social, sem olvidar do esforço das instituições políticas representativas em imprimir equilíbrio econômico-financeiro ao sistema como um todo. O projeto está em apreciação. Se algum vereador deseja se manifestar. Senhor presidente, eu gostaria que o líder de governo explicasse o projeto antes dos vereadores se manifestarem. O Beto vai explicar em meu lugar, porque eu tomei a... Então, Posso falar daqui? Posso falar daqui? Sim. Bom. O município, recebemos aqui, os vereadores têm, junto a si aí, uma Tribunal de Contas do Estado. Não é esse aqui, não. Esse aqui é outro. Recebemos aqui, que veio aqui, assunto. Orientação sobre a Emenda Constitucional Federal número 103, de 12 de novembro de 2019, reformas previdenciárias municipais. A prefeitura contratou, a administração contratou uma empresa
eu tenho o nome da empresa aqui, DPM. Essa DPM, ela sentou com a diretoria do Fundão, os presidentes do Fundão, aí, o pessoal que constitui a diretoria do Fundão. Ela apresentou 4 propostas, 4 cenários diferentes. Foi decidido pelos próprios servidores qual o melhor cenário. Baseado nisso, o prefeito manda para nós aqui, para nós e darmos início a isso. Não veio aqui para essa casa agora uma definição do que vai ser. Essa DPM ainda vai sentar com todos os funcionários, com todos os servidores públicos para definir qual é o melhor passo. Mas sem nós votarmos essa emenda, essa proposta de emenda, a prefeitura, a administração não consegue fazer nada. Então, se nós votarmos aqui, vai ser votado em 2 turnos, posteriormente, essa DPM vai sentar com todos os funcionários, todos os servidores, e inclusive com todos os vereadores presentes. Eles querem que todos estivemos presentes, para então continuar essa discussão para a mudança dessa lei. Porém, se nós não fizermos isso, se a administração não fizer, vai ter que se adequar à lei federal. A lei federal vai vir e no estudo que fizeram essa empresa de assessoria junto com a diretoria do Fundão, vai ser muito mais prejudicial para os próprios servidores, se tiverem que aderir à própria lei federal. Então, vereador, seria isso? Você quer se manifestar na tribuna? Então, com a palavra, o vereador Osley. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e população que nos assiste. Bom, tudo isso começou em 2019, quando o governo Bolsonaro enviou para que os deputados e senadores alterassem o regime geral da Previdência, onde foi ampliado as idades e os tempos mínimos de contribuição. Grande maioria dos nossos deputados, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, votaram a favor. Isso respingou em todo o mundo. Hoje tem pessoas aí que vão ter que trabalhar até os 65 anos numa linha de produção, porque os bonitinhos que estão sentados lá em Brasília, estavam na época, votaram e decidiram que a população tinha que trabalhar até os 65 anos. Tá. Isso foi a nível federal. O município tem um regime próprio. O regime próprio, ele prevê uma contribuição de tempo menor e uma idade menor para se aposentar. Tudo isso, o que na verdade vem esses apontamentos e isso que está sendo encaminhado para nós? O município é responsável pelo equilíbrio financeiro desse fundão. E a alternativa que eles estão vendo para ter um equilíbrio financeiro é passar ao operador de máquina, o trabalhador que trabalha com a máquina pesada, ou quem trabalha dia a dia, trabalha até os 65 anos de idade. Para que o fundão tenha recursos para pagar todas as aposentadorias. Esse é o cálculo que a DPM fez, esse é o levantamento. A DPM só levou em consideração aumentar os 65 anos. E quando eu falo e insisto que o fundão ele precisa de pessoas novas, de contribuintes novos, que vão contribuir por 20, 30, 40 anos, para que ele tenha, na hora que se faça um cálculo atuarial, ele seja saudável. Nada obriga o município a seguir essa lei federal. Nada obriga. Inclusive está aqui. Inclusive mencionam na parte, inclusive aqui, em que pese tenha dado autonomia aos entes subnacionais para disciplinar aspectos importantes da relação previdenciária dos regimes próprios de previdência. O que eles obrigam é que tenha equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro é na gestão do recurso, que os funcionários fazem bem a gestão. É o dinheiro deles.
Mas o problema não está aí nessa gestão. Está na arrecadação, na contribuição, onde não se contrata pessoas novas e pessoas aí que estão na fase de aposentação, tendo que contribuir mais 5 anos para poder garantir a aposentadoria deles e dos demais. Então temos que rever isso. Daqui a pouco vão passar 70 anos, porque esses aqui também estão ficando velhinhos, se aposentando, não está entrando ninguém, vão aumentar de novo a idade. O objetivo não é esse. Tem que ter o equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro se dá com a arrecadação. A arrecadação se dá com contratação de pessoas que contribuam para isso, e não pelo regime geral. É bem simples o cálculo. A gente sabe, entende muito bem, essa lei, ela vai ter que vir com algumas leis complementares em seguida. Quais são as leis complementares? Que já deveriam ter vindo para nós analisarmos. A lei complementar, a lei de transição. Quem está ali tem um funcionário, um servidor com 59 anos e 6 meses. Aprovando a lei, ele vai passar por 65? Não, tem que vir uma lei complementar com o período, com a transição. Teria que já ter vindo já, daí essa discussão seria muito mais fácil se nós tivéssemos a lei complementar junto. Vota a lei essa que altera a lei orgânica e depois, em seguida, se vota as leis complementares. Quem trabalha com insalubridade, periculosidade, o tempo é menor de contribuição. Vai vir uma lei complementar, depois regulamentando. Por que não vem já para a gente discutir junto? Daí não fica isso pressionando os funcionários? A gente discute elas juntas, não teria problema nenhum. Se elevou a 65, tem um período de transição. Está aqui a lei complementar. O funcionário não vai ser penalizado com isso. Tem a lei complementar. Quem tem insalubridade, o tempo é 25 anos. Tem que andar junto, tudo isso tem que ser bem discutido. Aqui nós vamos votar o futuro dos funcionários do município. Simplesmente porque se alega, e eu acredito que é real isso mesmo, que por falta, porque a contribuição não está sendo suficiente para garantir a aposentadoria dos funcionários, então os que estão aí vão pagar conta? Vamos contratar pessoas novas, vamos fazer concurso público, vamos pegar pessoas que vão contribuir por 20, 30 anos. É isso que eu quero. Tá? Eu não vou votar esse projeto. E peço para os vereadores que não votem. Não vamos jogar isso nas costas dos funcionários que estão trabalhando. Vamos discutir mais, vamos ver alternativas, ouvir a DPM. A DPM tem uma relação com os municípios, né? Sim. Assim, justamente por isso que vai ter a reunião, que todos os vereadores vão ser convidados, e vai ser convidado o funcionário. Eles vão decidir junto. Então vamos esperar, já que se vão decidir junto, por que vão votar a lei antes? Eu quero ouvir a DPM, ela vem aqui, senta aqui, explique para todos, não só os que estão hoje aqui, todos os funcionários, explique, é por esse e esse motivo, vocês vão trabalhar 5 anos a mais, senão vocês não vão receber aposentadoria, porque a prefeitura não está contratando ninguém para trabalhar por mais 30 anos, está contratando pelo regime geral. Então, eles que venham e expliquem. Não vamos votar antes de saber o que realmente é. Eu voto, aprovo, e depois vou ouvir a alegação e a justificativa desse aumento. E outra, vem as leis complementares. Já está prevendo aqui, se não me engano, no artigo 84, alguma coisa assim, prevê as leis complementares, que regulamentam o período de transição, que regulamentam as insalubridades. Não seria difícil de mandar junto. A discussão seria muito mais fácil, muito mais proveitoso. Assim a gente está aqui debatendo uma coisa que é o futuro dos funcionários. Eu não quero ser responsável de pôr uma pessoa que está ali com a expectativa de alguns 2, 3 anos se aposentar, prorrogar por mais 5 anos a aposentadoria deles, em função da pouca arrecadação do fundão. Esse é o meu ponto de vista. Eu pediria até que se os vereadores concordassem, que nós não votassem hoje. Isso não tem essa urgência toda. Até porque, está bem claro, o município é responsável pelo equilíbrio financeiro do regime próprio. E não para seguir, aumentar para 60, 70, 80 anos. Então deixamos aqui em discussão esse projeto por mais alguns dias, que venha a DPM, que venha o pessoal explicar para todos nós, para todos os vereadores. Não é, presidente? Não só para o presidente eleito, para todos os representantes, porque cada um tem uma opinião. O presidente, quando vai representar a Câmara, ele está representando a Câmara
como Câmara, mas não levando a opinião dos demais Vereador, vereadores. se atém ao projeto, o senhor tem a tribuna livre depois para falar sobre isso. Eu estou me atendo ao projeto que é exatamente para isso. Se nós vamos discutir, é com todos os vereadores. Todos. Eu peço que toda vez que tem uma discussão que impacte com a população, que não escutem a opinião de um, mas dos 9 vereadores. Os 9 representam a população, e não apenas um. Então, reunião com a DPM, reunião com quem for responsável por isso tudo, que convoquem, não convidem, convoquem todos os vereadores. E peço que o projeto não seja votado da maneira que ele está, que não seja votado sem as leis complementares, que fique em tramitação, que a gente discuta com mais tempo isso tudo. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Leocir Zortea. Senhor presidente, senhora vereadora, população que nos assiste, lendo um pouquinho e analisando toda essa discussão que o Gueto também propôs, eu concordo em não pôr em votação esse projeto atualmente, do jeito que ele está. É até bonito ouvir a justificativa dizendo que a expectativa de vida da população aumentou e vai faltar dinheiro para pagar daqui a uns dias. Ou outra justificativa interessantíssima do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na época, dizendo que o executivo é que deve organizar a política previdenciária do município. Imprimir maior eficiência à gestão da Previdência Social. Está claro aqui. Então, cabe à administração administrar essa parte. Não acho justo que um time que está cada vez menor trabalhando aí sustente pelos outros. E como disse o Gueto, daqui a uns anos vamos aumentar para 70, quem sabe? O que vocês acham? É a primeira gestão que eu venho aqui, são 6 meses, e nesses 6 meses é raro a sessão da Câmara que não tem aprovação emergencial de contratação aqui na Prefeitura. É difícil a sessão que não venha uma contratação emergencial aqui para nós aprovarmos. A maior parte a gente não é contra. Precisa de funcionário. 10, 15, 20 funcionários contratados emergencialmente, mas dá tempo para organizar isso sim. Era isso, obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Cleiton. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores e a população que nos assiste presencialmente e através das redes sociais. Concordo com os que os colegas falaram e espero que esse projeto fique na tramitação aqui na casa, que a gente possa, sim, ouvir essa empresa e ouvir aí, de repente, uma forma melhor, que não vá atrapalhar essas pessoas que, de repente, aí já estão com 50, 55, que nem o Gueto falou, que tem gente já quase se aposentando, vai ter que trabalhar mais 5 meses, porque nos últimos tempos, né, eu não acompanhei antes, mas nos nossos 6 meses a gente vota contratações e contratações. E sou a favor de um concurso público, então que se faça um planejamento, se precisa tanto se contratar emergencial, que se faça um planejamento, se faça um concurso público. Obrigado. Mais algum vereador? Eu suspendo a sessão por 5 minutos.
Retomamos a sessão, então. Mais algum vereador deseja se manifestar? Peço para o vereador Dico que assuma os trabalhos para mim poder me manifestar. Assuma os trabalhos da casa e passa a palavra ao vereador Beto Pico. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui presencialmente e os que nos assistem através do Facebook. Vereador Osley, foi o Bolsonaro, então, o culpado das aposentadorias ter aumentado o tempo para se aposentar. Mas eu acho que vocês estão lá há quase 4 anos, vocês conseguem mudar tudo. O Lula tem o STF na mão, faz o que ele quer. Ele conseguiu até reverter que ele era um presidiário, ele conseguiu reverter para concorrer. Será que vocês não conseguem derrubar uma lei do Bolsonaro? Por favor, né? Não me venha aqui para a tribuna querer. E outra coisa, vereador, vamos parar de jogar a população contra a administração. Os 3 vereadores aqui, vocês nem entenderam o que quer dizer isso aqui. Nós estamos votando uma proposta para depois dar continuidade, para sentar com os funcionários, para sentar com os vereadores, para sentar... E outra coisa, quem é que disse que vai ser 65 anos a aposentadoria? Quem é que botou na cabeça de vocês para vocês virem aqui e jogar a população contra a administração? É isso que vocês fizeram os 6 meses de mandato, vocês não reconheceram ainda a derrota, e aí vocês vêm aqui bater em cima de um projeto que a gente está dando início a alguma coisa para beneficiar. Tu acha que a administração é contra os funcionários? Por favor, gente, vamos parar com essas picuinhas, vamos votar as coisas que são de interesse do município. Pelo amor de Deus, eu peço aos meus colegas que votem a favor. Tem o 2º turno. Se algum funcionário se achar que não está certo e coisa, tem toda essa semana e a semana que vem para chegar lá no prefeito e convencer o prefeito e convencer nós vereadores, chegar aqui na segunda votação e votar contra. Agora eu peço para os meus colegas que votem a favor. Muito obrigado. Peço ao presidente Beto Pico que assuma os trabalhos da casa. Eu assumo os trabalhos da casa e coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovado o projeto com o meu voto por 6 votos a 3. Desculpa, não é o projeto, é a emenda. Proposta de emenda. Eu deixo a tribuna livre por 10 minutos. Se algum vereador deseja se manifestar. Com a palavra o vereador Osley.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e população que nos assiste. Não adianta o nosso presidente ficar nervoso, vir gritar. Ele tem que ouvir a opinião de todos os vereadores. Aqui todos foram eleitos para expor as opiniões. Volto a falar, se a voz do presidente fosse a voz de Deus, todos nós elegeríamos o presidente e não precisaríamos participar de nenhuma sessão. O que o presidente ou o que o vice decidem seria o que todos estavam votando. Não. Nós somos eleitos, estamos pagos para vir aqui discutir e cada um expor a sua opinião, respeitando a opinião dos demais, sem ofensas, sem gritaria, na lei, na ordem, respeitando as leis, tudo mais. Eu nunca vim na tribuna falar de Lula, de Bolsonaro, disso e daquilo. Eu simplesmente falo e reafirmo que quem enviou o projeto de lei com alteração da aposentadoria foi Jair Messias Bolsonaro. Quem votou e aprovou foi a base aliada do então presidente. Hoje, a grande maioria dos deputados, inclusive com vários aqui do Rio Grande do Sul que fazem oposição ao governo, a grande maioria é do PL e são adversários do governo. Talvez por isso não se consiga alterar projetos que foram votados, aí, que tem que ter também maioria absoluta, que também precisam da maioria absoluta, talvez por isso não se consiga alterar. Que um projeto, a nível federal, ele passa pelas duas casas. Pela Câmara dos Deputados, vai para o Senado, se sofre alterações, volta para a Câmara para ser votado novamente. Tá? Temos que respeitar as opiniões de todos os vereadores que foram eleitos, seja ela qual for, sem se alterar, sem ficar nervoso e sem achar que a outra pessoa está errada. Eu sempre posso achar que os outros 6 vereadores, ou 7 ou 8, estão errados se a minha visão é diferente. Mas vamos respeitar a opinião e a posição de cada um, independente de partido político, de lado que se encontram. Não é? Aqui é uma casa para discutir projetos, leis. E o meu entendimento com relação a esse projeto é que os funcionários vão ser prejudicados. Não veio lei complementar? Mas tem que ser votado primeiro a alteração na lei orgânica. Vem para casa a lei complementar e depois fica aqui, pode ficar 90 dias. E a gente vai analisando, vai alterando. Não é obrigatório que ela venha junto. Claro, ela tem que ser primeiro, tem que ter alteração na lei orgânica, para depois se criar as leis complementares. Mas nada impede que a lei complementar venha acompanhada e venha para ser discutida com os demais vereadores. Tá? E isso que está se propondo, sim, é um projeto que altera o tempo de contribuição dos funcionários. Mas ainda não está. Está ali escrito. Está ali escrito. Será que eu não li? É uma proposta de alteração. Mas não vai alterar? Então para que a proposta se ela não vai alterar? Ela não vai alterar em nada? Vai alterar sim. Senão não seria uma proposta de alteração. É bem simples. Vamos discutir com calma, com educação, com parcimônia. Vamos, cada um põe o seu ponto de vista. Mas o fundo não está sustentável, precisamos aumentar. Mas os funcionários vão ter que contribuir até os 70, quem sabe não chega mesmo aos 75, aos 65, seja 62. Mas vamos discutir com calma, vamos achar a melhor solução para isso tudo. Eu sou contra que se amplie o tempo de contribuição e o tempo de trabalho dos funcionários. Essa é a minha posição pessoal individual. Assim como eu sempre fui contra a nível federal. Eu sou sindicalista, eu represento aqui mais de 100 municípios na nossa região. Eu atendo todos os funcionários da Corsã em mais de 70 municípios, discutindo o que pode, o que não pode, o que deve. E sempre vou defender o trabalhador. Esse é o meu perfil. Eu não defendo o empresário, eu não defendo quem está na ponta. Eu defendo o trabalhador. Esse é o meu perfil e eu vou sempre fazer esse papel na defesa
do trabalhador. E eu não concordo com essas alterações. Essa é a minha opinião pessoal. E com relação, presidente, só voltando, quando até foi comentado ali no intervalo, mas você já foi convidado para outras reuniões e não apareceu. Não lembro. E quando se convida para uma atividade que vai ser feita à tarde, se convida de manhã um dia antes, não é assim que funciona. Todo mundo tem uma atividade, né? Todo mundo tem outras atividades além dessa. E quando pode se programar com mais tempo isso tudo. Essa da creche, ali, da contratação da segurança, nós não fomos convidados. O presidente foi lá representando a Câmara, mas levou a opinião dele, não levou a minha opinião. Não levou a opinião dos 9 vereadores. Levou a opinião dele. Que muitas vezes discorda da minha, não é, senhor presidente? E é justo isso. Temos que ter esse ponto de... Você não teria por que ter 9 vereadores? Mas eu peço que talvez nas próximas, e que seja alguma coisa de impacto tão importante assim para o município, que venha uma convocação até da mesa diretora. E os que não possam, que se justifiquem. Eu estou no meu horário de trabalho, eu não posso. Eu estou em atividade em outro município. Se justifique e não vá. Mas que se faça a convocação para todos. E vamos discutir mais esse projeto. Claro, ele foi aprovado agora, colocado goela abaixo. Vamos em frente. Quem sabe depois, quando vem os projetos complementares ali, a gente volta a ter essa discussão. Mas eu fico muito triste com o que acontece, que o pessoal acha que é assim, que é uma visão, porque eu sou do contra, eu tenho que votar sempre contra. Não, eu votei inúmeros projetos que eu achei interessante, eu voto a favor. Um exemplo desse da segurança para as escolas, pode ser que eu não concorde com a forma que está sendo escolhida as pessoas, mas eu acho que o prefeito fez o certo e tomou uma atitude e realmente vai contratar alguém para fazer a segurança. Eu não sou contra isso. E nunca vou ser contra isso. Às vezes a gente é só contra a forma como é feita essa contratação. Como outras contratações que já tiveram. A gente não foi contra, que a gente votou praticamente todas e aprovamos praticamente todas. Se nós estivéssemos aqui só para ser o do contra, o voto contra, a oposição é voto contra em tudo, não. A gente está indo em busca de mais recursos para o município. Se a gente fosse contra, a gente diz, que se exploda. Mas não. Agora tem a possibilidade de mais uma emenda do senador Paim para o município. Veio aquele recurso agora para a unidade básica de saúde. Os vereadores aí do PSB conseguiram uns recursos consideráveis para o município. Isso é ir contra a administração? É isso ir contra o município? Não. A gente está aqui para discutir e cada um levar a sua opinião. E eu respeito a opinião de cada um dos senhores. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Cleiton. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereador e a população que nos assiste. Eu só quero fazer um questionamento, com todo respeito, senhor presidente. O senhor disse que a gente só está aqui para causar picuinha e intriga. E cedo conta. Então eu lhe peço, quantos projetos nós votamos até hoje e quantos projetos nós votamos contra esse ano? Tá? Se eu não me engano, esse aqui foi o primeiro. Então eu acho que não adianta a gente vir aqui e falar que a gente só está aqui para criticar e que não sei o que, não sei o que. A gente foi eleito pelo povo e nós estamos aqui para representar o povo e com certeza nós somos em 9 e nós vamos ter uma opinião diferente, não vamos ter uma opinião igual entre todos. Obrigado. Mais alguém? A palavra a vereadora Helena Irene Basso. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste. Eu quero mais uma vez falar aqui que eu acho assim que o vereador Gueto ele disse que não está para jogar um contra o outro. Mas por que dizer que a forma que estão fazendo uma seletiva é um caso urgente, gente? E, inclusive, do convite de vereadores, nós também não fomos convidados. Nem a mesa diretora não foi convidada. Porque foi um assunto rápido.
Foi menos de uma semana. As nossas crianças precisam de proteção. Vereadora, me concede uma parte? Sim. Só não respondi para o vereador, porque queria dizer que estava tirando o tempo dele da tribuna, agora como o colega está aí. Quantas vezes foi discutido nessa sala o projeto de segurança? Eu fiz requerimento na gestão passada. Vereador Odir, vereador Virgílio, que eram da gestão passada. Nós ficamos aqui 2 anos discutindo. E então eu acho que eu sei qual era o interesse dos vereadores. Outra coisa, quando nós íamos encher a sala aqui, nós íamos botar 9 vereadores, mas ia encher a sala para discutir um negócio desse, quando a administração podia ela sozinha ter tomado essa decisão. Mas não quiseram, eles quiseram ouvir a opinião de cada um. E eu não vim aqui eu vim aqui para ouvir bastante o que o prefeito tinha a dizer e dizer que a Câmara estava a favor disso. Obrigado, vereador. E eu também era da opinião do Beto que deveria ser armado. Porque até então, aquele que defendeu lá, ele não era segurança lá no colégio. Ele era um zelador que ele fazia os cuidados ao redor do colégio. Ele não era um segurança. E ele ajudou a si mesmo. Eu, por mim, tinha que ser armado sim. Porque, podem me chamar do que quiserem. Quem quiser matar o outro tem que morrer. Porque eu defendo até a polícia, que tem muita gente que critica um policial que mata outro, mas se o cara não vai enfrentar, ele não vai matar. Sou da minha opinião, e não sei porque eu sou sincera, sou uma pessoa que eu sou sincera. Mas eu acho, assim, que, claro, cada um tem sua opinião, mas, gente, é uma proposta de emenda. O prefeito, eu conversei com o prefeito, ele explicou para nós, vai ser reunido todos os funcionários, gente. Os funcionários vão ter maior explicação. O que os funcionários decidir, se eles quiserem optar pelo fundão, se eles quiserem ser pela Previdência, eles que vão decidir, gente. Não é nós, não é o prefeito. É vocês. Vocês vão ser chamados para ter maior explicação com o pessoal que entende isso mais que a gente. E essa é a minha opinião, para deixar para vocês, sou a favor de vocês, fui funcionária, trabalhei 33 anos para poder me aposentar integral, hoje eu estou ganhando uma miséria, porque é 9 anos que eu não tenho mais aumento. Eu entendo vocês, e defendo vocês, só que não pode gente jogar um contra o outro. Nós estamos aqui para se ajudar, e não para se punhelar e deixar a gente, a administração, trabalhar, porque ultimamente eles não trabalham mais. É só picuinha que vem todos os dias para os advogados ter que só trabalhar para fazer isso. Agora eu quero, pelo menos, falar algo de bom, dar o parabéns para vocês, motorista, que essa semana, para os colonos que têm essas classes. Vocês sabem que o Brasil não viveria e nem o mundo, porque é o colono que dá o sustento para todos nós, e é vocês, os motoristas, que transportam. E aos avós também, que dia 26 é dia dos avós, que eu defendo muito essa classe. Porque se nós estamos aqui, quem construiu tudo antes de nós foram eles. Obrigada. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Dico Beber. Senhor presidente, colegas vereadoras, colega Irene, pessoal que está aqui, agradeço muito a presença dos funcionários da Prefeitura e os que estão nos assistindo através das redes sociais. Não entendo muito nesse projeto, não quis me manifestar antes, mas acredito, pelo que eu apurei hoje, vai ser discutido com os funcionários e vai valer, pelo meu entendimento, pelos novos funcionários que vão entrar. Pelo que eu entendi. Para quem está na ativa hoje, vai continuar a mesma coisa que estava. É o meu entendimento. Se eu estou errado, me desculpem, mas o que eu apurei hoje, eu pedi, me passaram essa informação. Então, quem já está de funcionário não vai mudar, é pelos próximos que vão entrar. Mas eu vim aqui hoje, mais para falar um pouquinho
E fiquei muito triste quando hoje recebi uma denúncia do prefeito e lá estava o meu nome. Então eu passei ali umas 2 horas, 3 da tarde, escrevendo um pouquinho para não deixar nada fora. Vou ler o que eu escrevi e depois vou falar mais um pouco. Eu quero colocar uma situação muito grave, que foram feitas acusações contra minha pessoa no Ministério Público, as quais uma suposta prática de caixa 2. Vejam vocês, caixa 2 que eu estou fazendo. Lá em casa deve ter umas malas bem cheias de dinheiro. Envolvendo o hospital e a casa de idoso. Venho aqui esclarecer e repudiar essas acusações feitas sem nenhum fundamento e sem nenhuma evidência. Quero esclarecer de maneira transparente para toda a população de Viadutos qual é o meu papel e o meu compromisso com essas instituições. Sou presidente do hospital, acho que todo mundo sabe. Já são 16 anos que a gente está à frente do hospital. Ninguém falou quando o hospital estava quebrado, acho que aqui não preciso repetir mais nada. Trabalhei com seriedade, dedicação a essa instituição e qualquer uma que eu trabalhei, desde lá do CTG, que fiquei 14 anos, e com muito orgulho que fiquei patrão 14 anos a fio lá. E também fiz um mandato digno de um patrão de CTG. E agora, como vereador, uma das minhas principais funções é buscar melhorias para a nossa cidade. Isso inclui o empenho de conseguir emendas e recursos para fortalecer a qualidade dos serviços oferecidos pelo hospital e também estamos aí numa peleia grande para buscar recursos para a casa de idosos. Meu compromisso é com o desenvolvimento, o bem-estar da nossa comunidade, de todas as minhas ações, agora como vereador, e também é servir ao povo e a esta cidade com dignidade e transparência. Que graças a Deus, sou pobre, tenho todos os defeitos, mas nunca tirei um prego de ninguém. Para que se contratizem as obras e serviços que são essenciais para a nossa população, existe uma colaboração entre a prefeitura e os vereadores. Minha relação com o prefeito André é mais do que prefeito e vereador, é quase que nem irmão. Sempre que fui buscar benefícios dos serviços públicos e a construção dos projetos que só vêm para beneficiar a vida dos municípios, jamais houve e jamais haverá qualquer envolvimento meu em práticas desonestas. Minha conduta sempre foi simples e, na verdade, é sempre guiada pela legalidade dos fatos. E não admito que meu nome seja associado a condutas que disturbam o propósito da política. Diante da gravidade disso, e por estar com minha consciência tranquila, as providências serão tomadas sobre essas acusações falsas. Continuarei trabalhando com a mesma simplicidade, dedicação, honestidade e simplicidade, não só aqui como vereador, como no hospital e em qualquer entidade que eu pegar. Quero dizer também aqui que fico envergonhado. Aí o Gueto vem aqui, Gueto, te respeito muito. Acredito que não vem da tua parte essas denúncias, pelo que eu te conheço. Não estou aqui culpando ninguém, mas tem que às vezes dizer alguma coisa também. A gente tem que respeitar, a gente tem que coisar. Eu não sou de dizer palavras de baixo escalão aqui, mas uma denúncia de caixa 2, vejam vocês, quando a Ana Ortiz, o ano passado, em maio, deu 100 mil, que nós pedimos, aí tem o Veronese e tem o Rodrigo Saurim, que já falei nessa tribuna 10 vezes, que foram eles dois junto comigo, que pedimos para começar a Casa de Repouso. E o prefeito André e o Clayton disseram que sem problema. Mas nós não pegamos esses 100 mil. Agora, não lembro que dia passou nessa casa, e foi aprovado 100 mil. Na mesma semana, na quinta-feira, eu e o Virgílio,
e o prefeito André fomos para Porto Alegre buscar recurso para a casa de idosos. E fomos nos deputados estaduais, federais, e fomos no pró-social. E nós tínhamos todos os projetos em dia, até, eu vou dizer que era uma moça, não sei se era casada, não pedimos, né, Virgínia? Nos tratou com dignidade. Uma pessoa lá do Maranhão, concursada aí, uma pessoa que até hoje eu não esqueço o tratamento que ela deu para nós. Ficou entusiasmada com o nosso projeto, e quando ela viu o CNPJ, ela baixou a cabeça e disse, meu Deus do céu, o que eu poderia fazer para vocês? Então aqui eu quero dizer para a população de Viadutos, que para o poder público passar R$1 para a casa de repouso, tem que ter 1 ano de CNPJ. Como que a lei dos 100 mil hoje retornou essa casa, que não saiu dos cofres do poder público. E lá na denúncia estão dizendo que vem, a casa é para a gente fazer os cambalachos e voltar o dinheiro para o prefeito André. Ora, minha gente, eu não sou de baixaria, mas eu gostaria que essas pessoas, eu mais ou menos já sei quem é, mas tenho que ter prova, porque eles vão ter que provar no preto, no branco, se é verdade, onde é que nós estamos desviando dinheiro. Que aqui ninguém está para brincadeira. E digo mais, essas pessoas, para mim, não passam de umas ratazanas. Porque se fossem gente que eu, como entendo que são, vem aqui, bate no peito e diga, ó, vocês, eu vou fazer essa denúncia ou aquela. Agora, denúncia anônima, jamais na vida vou fazer, e aquele que fizer para mim, tem muito pouco valor. Quero dizer ainda que a gente volta triste com essas coisas. Então eu gostaria aqui de dizer para o vereador Cleito, que vieram também me assoprar no vídeo essa semana. Antes quero te dar os parabéns pela conquista de tua emenda lá de 400 mil. E uma pessoa te disse que, já que não deu certo aquela ponte lá, que era para tu fazer essa emenda aí para a casa de repouso. E essas pessoas me disseram que você disse que a casa de repouso é que nem a FZ, que não vai sair do papel. Ora, meu colega, foi o mês 3 que o CNPJ foi feito. 4, 5, 6, 7, 4 meses, meu filho querido. E nunca nós dissemos, nem na campanha política, eu comecei lá em fevereiro, que eu nem tinha ideia de ser vereador. Nós saímos de 1 ano, 6 meses, que eu sempre trabalhei o quê? Se fizemos num ano, melhor. Se não é 2, 3, ou 4, 5, 6 anos. Ou até 10, quem sabe. Mas vamos fazer. E te digo mais, vereador. Eu não sou contra a FZ. E hoje, se eles disserem assim, daqui 2 anos nós vamos começar a firma, quero ser parceiro deles. Quero ir em Porto Alegre, nem que para fazer peso no carro. Em Brasília, para fazer um peso no avião. Mas se precisarem de mim, eu quero estar lá. Então eu acho que tu não pode falar essas coisas. Pode falar. Vereador, eu acho que o senhor está equivocado, porque para mim não chegou nenhuma proposta dessa. Tá? Até porque eu já falei nessa casa que assim que puder, nós vamos buscar recurso para a casa do idoso. Então eu acho que a gente tem que ver certo como as coisas são e o que falam por aí. Agora vir me acusar de falar isso, eu acho que o senhor está um pouquinho equivocado. Acredito que não, porque eu nessa casa nunca acusei ninguém. Bom, então eu quero que o senhor... Sem o pessoal vir me dizer. Então a gente vai conversar e eu quero que o senhor me prove quem falou e aonde que eu falei. E eu quero que o senhor me prove, porque eu não falei. Encerrou, continua pro voto aqui não vamos entrar em discussão isso aí. Vocês têm que falar lá fora. Quero dizer aqui também, pessoal, ninguém está falando bobagem aqui, Cleito. Eu não sou criança, me desculpa. E te digo mais para tu e o vereador Leuci. Está na hora de vocês reunir o vosso partido e parar de fazer denuncinhas a boba que nem fizeram isso aqui. Isso aqui também é mentira. Vão lá na prefeitura, eu não tenho aqui a denúncia. Acho que aqui ninguém está brincando nessa casa aqui. Agora também não posso ficar quieto com essas denúncias. Está ficando feio para vocês dois, vereadores.
Vocês não perceberam isso? Que cada 3 dias uma denúncia? Não vou dizer o número de denúncia, uma hora o prefeito vai vir explicar. E se essas pessoas que denunciam, elas se acham grande coisa, elas têm que morar lá no Polo Norte. Tem mais valor uma pedra para mim, pelo menos não piso no barro, do que essas pessoas que ficam denunciando. Vêm e falam para mim. Vêm e dizem o que é. Não fazer denúncia anônima. É isso que me indigna, porque se fosse verdade, e se vem dizer para mim, eu venho, abraço e quero vir nessa tribuna aqui falar. Agora, vocês não estão aqui lidando com criança. Certo? E a casa, te digo mais ainda, vereador. Tomara que nós não precisemos, eu não estou pensando para os mais velhos de nós, estou pensando para mim já. Para nós. Quem que vai cuidar quando nós estamos velhos? Não é que os nossos filhos não querem, eles vão ter que trabalhar. E nós vamos ficar jogados, quem sabe, lá numa casa, ou ir numa outra casa longe do município, ser maltratado. Aqui vai todo mundo olhar todos os dias se quiser ir lá. Era isso que eu tinha que te dizer? Desculpa para a população de Veduto, só a última coisa. Esse pessoal que faz essas denúncias de Caixa 2, eles não querem que a casa de repouso seja feita. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Zortea. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Caro vereador Dico, sinceramente, você acusando a bancada do PSB, que saiu a denúncia anônima, você não tem mínima vergonha de falar isso? Com que provas? Primeiro me prove isso, vereador. Acusando o Cleito, acusando o Zortea, acusando o time de vereadores, acusando o partido, que nós denunciamos, mas de que maneira? Eu venho aqui, às vezes, na tribuna, denunciar coisas que realmente são fatos. Agora, jamais eu vou vir aqui na tribuna acusando pessoas, ou grupos, ou partidos, né? Tomara que você tenha e peça desculpa futuramente. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Virgílio Bitts. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste nesta noite. Primeiramente eu venho ali onde eu vi os relatos do governo federal preocupado com a aposentadoria. Futuramente, nós também temos funcionários no nosso município. É uma preocupação, não adianta a gente dizer que não, porque pouca gente trabalhando para dar arrecadação a nível federal, vocês sabem muito bem hoje. E digo para vocês, de certeza, que futuramente vai voltar nos anos 80 que não vai ter aposentadoria, que não existe mais. Se vocês acompanhar um pouco o nível que o Brasil está, que ninguém mais quer trabalhar na empresa com carteira assinada, você vê só as pessoas que querem Bolsa Família, alguma coisa para não ter carteira assinada, isso prejudica a nível federal. Então eu me preocupo com o futuro do Brasil, sim, não importa quem vai ser o governo futuramente, mas em 2027 nós já vamos ver crise. Vocês podem marcar hoje, a data de hoje, que nós vamos ver crise para todo lado. Já temos crise no Brasil, já temos crise nos nossos municípios e mais. E esse projeto, a proposta ali que para os funcionários, claro, vamos ver agora como é que vai ser, não vão ser prejudicados. Eu acredito que o prefeito não vai prejudicar 195 pessoas, ou 100 pessoas que tem na prefeitura, ele não vai querer prejudicar vocês. Tenho certeza absoluta que ele não vai trabalhar da melhor maneira pelo trabalho que vocês desenvolvem para a prefeitura, o que vocês prestam para a prefeitura. Ele não vai querer prejudicar vocês. Agora, que nem o vereador falou, que só para os próximos que vão entrar, aí provavelmente já vão saber como é que vai ser. Então, coisas que vamos tentar com calma resolver. Também, ouvindo e vendo os
colegas falando, realmente, o ano de 2025, o ano da denúncia. Não sei quem denuncia. Tanta denúncia que estão fazendo para o prefeito de qualquer coisinha. Mais uma agora aí em Seu do Dico. E todas as denúncias já foram arquivadas. Denúncias que é que nem uma fofoquinha às vezes de criança. Eles vão lá e denunciam. Não sei quem que é. Mas nunca tinha tanta denúncia. Eu me conheço na política no município de Viadutos há 24 anos. Eu nunca vi tanta denúncia. Não sei quem que faz tanta denúncia. Que antes nunca tinha. Fomos oposição do PT? Fomos. Eu fui oposição do Jovelino Baldissera, no prefeito antigamente. Não tinha denúncia. Não sei quem que denuncia tantas. E olha, que tem umas par. Gente, nós temos que pensar pro município. Aqueles que denunciam, o que eu sempre falei, e vou repetir, acabou o jogo de bola. O Grêmio perdeu o campeonato gaúcho, estamos peleando para ver se ano que vem não perdemos. É assim a vida política. Vamos pensar pro povo, pro futuro do nosso município. A recém vim comentar da usina. Ninguém mais falou da usina. Ninguém, já faz um ano quase, que vinha aqueles helicópteros que até as crianças se assustavam. As vacas corriam ao redor lá porque era perto dos produtores e chegava. Agora mais nada. É isso que me preocupa. É essa a grande empresa, o grande sonho nosso o grande empreendimento de emprego que vai incluir tudo. A cidade, agricultura e emprego. É isso que vai influenciar o nosso desenvolvimento de viadutos. Aonde a área industrial estão construindo. Que fizeram filmagem da área que está lá construindo a área. Algumas empresas, sou franco a dizer a vocês, não sonham que vai vir empresa grande na área industrial. É 5, se vier uma com 10 empregos, seremos felizes e vamos largar foguete. Não adianta. O que vier é lucro para nós. Então, assim, ó, nós temos que buscar aquele objetivo, aquelas empresas grandes, que era para sair dentro de viadutos. Que não está saindo nem do papel. Ninguém mais fala. Então, nós temos que se preocupar, deixar a administração trabalhar. Tem coisa errada, pode criticar o vereador de oposição, o vereador de situação, pode, não sou contra isso. Existem os dois lados da moeda, existem 9 vereadores, cada um tem a sua opinião. Mas deixa o prefeito ou vice trabalhar. É o povo que está perdendo. É a população que está perdendo. É meia dúzia daqueles políticos, talvez, mas quem perde é o povo de Viadutos. É o povo. Porque eu nunca vi, eu acredito, até eu gostaria de ver lá na prefeitura, uma hora dessas, se eu me conheço na política, mais ou menos já faz uns 24 anos, acho que não teve tanta denúncia em 24 anos, como tem 6 meses, 8 meses. Não sei quem que denuncia. Não sei, não falo porque não sei quem. É denúncia anônima, acredito. Tá? Essa pessoa não tem o que fazer. Porque eu não teria tempo de ficar denunciando os vizinhos, fulano, porque eu trabalho. Então, eu acho que já o nosso município está vindo bem, está no desenvolvimento. Nós temos contratação da segurança da escola. Aí uma hora já sabem quem que é, mas não gosto porque é dessa maneira, mas eu gosto porque vai ser o fulano. Cara, eu não entendi nada. Eu não sei quem que vai ser o segurança. Se for um policial, se foi fulano, ciclano, eu quero que esteja segurança. A minha defensoria foi armada? Foi. Eu falei aquela vez que nem que de budoque. Mas se for sem armamento, para nossas crianças, isso é uma coisa urgente. Isso aí o André não devia nem ter feito reunião com ninguém. É só chegar e dizer, vou contratar 2 e uma noite para a boneca. Porque eu tenho meus filhos, aqui ainda um pouquinho, talvez é mais seguro, mas a creche, eu me arrepio quando eu falo disso aqui, não devia nem ter discussão da que maneira vai ser e quem for. Então nós temos que pensar um pouquinho, pessoal, para o nosso município, para a nossa geração que está vindo lá atrás. Eu tenho 2 filhos, provavelmente os vereadores, todos quase têm filhos pequenos, aí a maioria nós temos filhos pequenos. Que futuro nós vamos dar para eles?
Qual a expectativa do futuro de viadutos? Dizer vão embora, como muitos, os pais dão faculdade e eles vão embora. Ninguém fica em viadutos. Então, se nós tivermos uma coisa construída dentro de viadutos, apagar aquelas mágoas, denúncia, essas coisas que estão acontecendo, e dizer que viadutos é bom, nós amamos viadutos, nós temos decoração, viadutos. Nós temos tudo isso, mas nós colocamos para viadutos cada vez e mais para baixo, aonde viadutos podia crescer, cada vez mais. Olha o que tem construído, olha a maneira que está feita estrada, recuperação de asfaltos, construção lá embaixo na assistência. Agora, o que o colega Dico falou da casa do idoso, gente, se vier daqui 5 anos, tá bom. Se daqui 6 anos, tá bom. E digo uma para vocês, colega vereador Dico, é pequena essa casa do idoso. Para começar, se tu vai olhar, né, pelos idosos que nós temos em viaduto, nós devíamos, os vereadores todos, já a população, pensar em emendar, construir, mas já com um projeto de fazer maior. Então chega, pessoal, vamos tentar defender o município, vamos tentar defender as pessoas, ajudar o povo de viadutos. Eu digo mais uma para vocês. Vai vir crise do governo federal. Tudo está dando prejuízo. Tudo. Correio dando prejuízo, Petrobras, tudo está dando prejuízo. Quando uma coisa dá prejuízo, acontece o quê? Falência. Vocês têm uma expectativa que não vai acontecer isso. Que Deus abençoe que não aconteça. Mas nós vamos ver crise, gente. Vai faltar dinheiro, sim. Não me vem alguém querer me convencer, dizer que não. Vai faltar dinheiro. Vocês já vão para Erechim para ver a crise que está em Erechim já. Eu vou para Erechim seguido. Última vez que fui para Erechim, consegui estacionar o carro no centro, que eu nunca conseguia. O que acontece? Eu falei com o cara, não, o pessoal já está indo trabalhar de a pé, porque está ficando ruim pagar a parada ali que eles ficam, o estacionamento e a gasolina. Então, não está crise. E não vão achar culpado depois que é o governo passado que deixou crise. Alguém vai vir crise. Então, chega dessas picuinhas de denúncia, vamos deixar o município ir para frente, vamos buscar empresa para se instalar em viadutos, nem que de 5 empregos, alguma coisinha para nós tentar apagar essa mágoa que todo mundo diz, é só em viadutos que acontece, só em viadutos que acontece. Ou é mentira que eu falo, que as pessoas falam lá fora disso? Lá em viadutos, foi em viadutos. Obrigado. Mais algum vereador? Peço para o Dico que assuma os trabalhos para mim poder me manifestar. Assuma os trabalhos da casa e passa a palavra ao vereador Beto Pico. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos assistem, vou tentar falar baixinho então, Gueto, já que eu venho lá do fundo da grota e eu me acostumei assim e de repente eu saio da rota e estou gritando. Gostaria de apresentar aqui um balanço. Nós fizemos uma reunião com os vereadores do MDB, secretários, e a gente tem alguma coisa, eu não vou conseguir passar tudo hoje, mas nas próximas sessões a gente vai passando do que foi feito nesses primeiros 6 meses de mandato do prefeito André Iochelec. Então nós temos, como falou o vereador Virgílio, que está em construção aqui, o Centro de Convivência, e a reforma da assistência social. Foi uma emenda um dinheiro do governo estadual, 590 mil mais 90 mil de contrapartida da prefeitura. Foram asfaltadas a rua Luiz Jordan, a rua Coberta. Projeto agora, mais de 900 mil, tem emenda de 3 deputados, que vai ser asfaltada a Padre Henrique Coque, junto com a Darcy Branquer. Elas se unem, parte da Padre Henrique Coque e parte da Darcy Branquer. Isso. Não temos ainda aqui, mas já vai ser trazido aqui de quem foi. Sei que uma emenda de um deputado do PT, é isso? Senador do PT, tá bom. Mais um Márcio Biolk, mais eu acho que é o Alceu Moreira. Mas a gente vai trazer aqui em torno de 900 mil esse gasto. Revitalização da praça vai ser gastado em torno de 700 mil.
Então, uma parte vem uma emenda do deputado Alceu e uma parte a prefeitura vai ter que botar a contrapartida. A rua Quirino Schiavi e a Avenida Brasil já está sendo feito, era uma demanda daqueles moradores lá, a Avenida Brasil que dá seguimento, desce aí no ID, junta com aquela rua que sai lá na antiga serraria do Volpe. Também nós temos, está em andamento as próteses dentárias, é um programa Brasil Sorridente do governo federal, mas precisou que alguém fosse buscar. O governo federal manda, mas tem que alguém buscar, o prefeito tem que se interessar, algum vereador tem que buscar o recurso. Agora estão sendo contratados, então, a segurança nas escolas, que vai ser gasto aí em torno de mais de 4 mil cada segurança. Vai ser feito um processo seletivo. E depois a gente vai passar outras coisas, porque senão hoje não vamos ter tempo. Nós temos a reforma da ponta da linha Passarim, nós temos mais uma emenda do Alceu Moreira para a compra de máquina, mas nas próximas sessões a gente vai passar. Gostaria aqui de fazer uma pergunta para as pessoas que nos estão assistindo de casa. Há quantos anos as pessoas de mais tempo não viam tantas denúncias, Dico? Teve o PT na prefeitura, teve o MDB, teve a União Brasil, teve mais quem? PP, e nunca se teve tanta denúncia. As denúncias que tem nesses 6 meses não tiveram em todos esses mandatos desses prefeitos. Tem um processo de cassação. Não foi o PSDB que montou esse processo. Eu queria dar aqui os parabéns ao PT. Eu não gosto do PT, mas não gosto do PT a nível nacional. Eu não gosto do Lula. O PT aqui de Viadutos tem que dar os parabéns. Eles retiraram o nome quando souberam que tinha um processo de cassação, porque eles viram que isso não é viável. A população votou no André e no Tcheleca porque eles querem que eles administram. São quase 800 votos, gente. Será que vocês não vão reconhecer isso nunca? É uma vergonha, se fosse 10 ou 15 votos, e esses 40, 50 denúncias que tem, é o PSDB que está fazendo. É o PSDB que está fazendo. Eu não consigo provar, mas ninguém faz denúncia anônima. O PT não faz denúncia anônima. Se eles tiverem que ir lá, eles botam a cara e denunciam. E quem é os nossos adversários aqui em Viadutos, se não é o PSDB? Outra coisa, essa tal de usina, a prefeitura o André devia de ser macho e cobrar aquele imposto que o Zunin foi isentado para ele lá, e até hoje ele não pagou e não saiu a usina. São 70 mil reais que nós deixamos de fazer alguma coisa para Viadutos para isentar um imposto de uma coisa que não vem. E o senhor, Cleito, o senhor falou sim que a casa de repouso vai ser que nem a usina e não vem. Se vocês mesmos estão dizendo que não vem, quem somos nós para dizer que vem? Vocês do partido, vocês estão dizendo que não vem. Você falou para uma pessoa, pode ser que não vão conseguir provar, mas ele falou e falou para mim também, essa pessoa, eu nem sabia que você ia falar aqui. Então vamos parar com isso, vamos deixar o município andar, vamos parar de colocar o povo contra a administração. Todas as denúncias que foram feitas lá e a prefeitura respondeu já foram arquivadas, porque não tem fundamento, vocês falam coisas que não têm fundamento. Dizer que estão fazendo Caixa 2 uma coisa que nem começou a andar ainda. Isso é uma vergonha, gente, pelo amor de Deus. Eu não gostaria de estar aqui falando, eu saio do tom, porque eu não consigo, eu acho que eu vou ter que sair da política, porque senão eu vou infartar. Porque não dá para admitir. Eu já perdi a eleição em Viadutos, e nós botemos o cavalinho embaixo e fomos para casa. Perdemos. Chega. Vamos deixar administrar. Pelo amor de Deus. Eu peço desculpas os que estão assistindo de casa, mas não dá mais para admitir. Eu gostaria de dizer mais uma coisa, Dico, que essa casa de apoio, você sabe, está aqui o vereador Virgílio, o senhor ainda não era vereador, quanto nós brigamos aqui, Queto, nós levantamos, se comprometemos de ir buscar recursos e a gente vai continuar buscando. Eu estou brigando com os nossos deputados lá do MDB, eu e o Boca estamos indo seguido, tem que sair dinheiro para isso. De alguma maneira eles vão ter que botar, porque eles prometeram. Não dá mais para fazer direto, né, para o hospital, não sei como é que vai funcionar, mas algum jeito eles vão ter que fazer. Eles vão ter que repassar esse dinheiro para a prefeitura vai ter que repassar para o hospital, mas essa casa de apoio vai sair.
Não é um elefante branco que nem a usina do Zunim. Muito obrigado. Peço ao presidente dessa casa que assuma os trabalhos. Eu assumo os trabalhos da casa. E gostaria de dizer aqui mais um. Houve também, esqueci de falar, estão dizendo que estamos tirando as lives do ar. O que acontece na sua secretária com o executivo, com o jurídico? O Facebook tira as lives em 15, 20 dias. Então, o que está acontecendo agora, gente? Eles estão passando tudo para o YouTube. Então, quem quiser as nossas lives está lá. Não vai ser no mesmo dia, não é ao vivo, mas está lá as lives, tudo no YouTube. Não havendo mais proposições, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 4 de agosto. Boa noite a todos.